Hoje a gente vai falar sobre HP Lovecraft, mas o assunto é um pouquinho mais sério. Vinheta, por favor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frio na Espinha. O meu nome é Matheus Alduga, eu sou colunista no Jornal Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural que vocês já conhecem, onde toda semana a gente vai discutir um livro de terror e um escritor diferente. E hoje então eu trouxe HP Lovecraft e o Chamado de Cthulhu e Outros Contos, que é uma compilação da LPM. Mas antes de falar do livro, eu gosto de ressaltar que esse projeto está chegando na sua parte final. E caso você queira fazer uma contribuição na minha chave Pix, que está aparecendo aqui embaixo, por entender o valor de discutir literatura, onde não se discute muito literatura, e trazer um papo diferente, sejam muito bem-vindos. Então, gente, HP Lovecraft é um autor americano, nascido em 1890, final do século XIX, e que morre em 1937, tem uma morte precoce, mas ele consegue desenvolver uma narrativa dentro do terror e dentro da literatura que é sem igual. Quando vocês forem dar uma lida em Lovecraft ou pesquisar, talvez ele esteja associado com Allan Poe, porque como eu falei no episódio anterior, o Edgar Allan Poe foi o cara que começou a tratar das angústias, da tristeza, da falta de perspectiva do homem relacionado a alguma coisa que ele não sabe direito o que é, sobre a própria vida em questão. Lovecraft vai ser o cara que vai desenvolver, além do próprio Cthulhu, que é uma figura mitológica, é uma figura muito forte dentro da nossa cultura literária, ele vai desenvolver, então, o medo do desconhecido de uma forma muito diferente. Se eu falei semana passada que o Lovecraft fez isso, e o Caixa de Pássaros, no episódio 3, se eu não me engano, fez isso também, então tudo vem do Lovecraft, no caso do Caixa de Pássaros, né? O Allan Poe é anterior. O que o Lovecraft vai fazer aqui? Além dele criar, então, o Cthulhu, que é uma figura mitológica, milenar, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como matá-la, como capturá-la, nada disso, ele vai tratar da sanidade e da insanidade das pessoas. Os protagonistas do Allan Poe, em diversos momentos, eles são pesquisadores, são pessoas que estão descobrindo ou investigando alguma coisa, e eles vão se topar com alguma coisa que foge do conhecimento deles, só que foge do conhecimento de uma forma insana. O que acontece? No Chamado de Cthulhu, que é o conto que eu quero discutir aqui rapidão, a gente vai entender que existe um culto de uma figura mitológica, essa figura desconhecida, que no momento que ela retornar para a Terra vai ser destruída, porque ela é um ser extraterrestre, obviamente, que quando as pessoas entram em contato com ela, quando as pessoas não conseguem entender no caso o que está acontecendo, elas enlouquecem. E aí o Lovecraft vai desenvolver as histórias dele em contextos de descobrimento, onde o protagonista está sozinho e ele encontra uma civilização perdida, que é a Cidade Sem Nome. E aí ele vai ouvir barulhos, ele vai lidar com o terror que ele não sabe de onde vem. Não necessariamente é um monstro, e quando é um monstro, tu não sabe o que é, de onde vem esse monstro. Então, gente, um outro papo que eu queria... E outra coisa, sobre a escrita, antes de entrar nesse segundo tópico, que é um pouquinho mais sério. A escrita do Lovecraft, por se tratar de 1910, 1920, vamos lembrar também que ela não é a mais fácil do mundo. Ela não é tão rebuscada quanto a do Allan Poe, mas as histórias são bem detalhistas. Me lembrou um pouco o Tolkien, na forma de escrever, o Tolkien do Senhor dos Anéis, onde ele descreve bem tudo o que está acontecendo, ele cita, ele traz muitos nomes e muitas datas, porque ele está desenvolvendo toda a mitologia, a cronologia da mitologia dele, então a gente tem que ter isso em mente, porque não é como se ele estivesse escrevendo num universo estabelecido, ele está estabelecendo regras, ele está estabelecendo um contexto, então tudo tem que ser bem feito para que não haja falhas dentro da história. Da mesma forma que o Senhor dos Anéis o Tolkien criou a Terra-média. Dito isso, vão com calma quando vocês começarem a ler, porque além de ter uma escrita diferente e um pouquinho mais pesada do que a gente está acostumado, esse segundo ponto aqui, eu sei que ele é um pouco mais sério, mas eu, como professor de história, eu sinto uma obrigação de comentar isso,
que o H.P. Lovecraft existem várias discussões mostrando que ele era um escritor racista e ele trazia muito do preconceito dele na sua escrita. Antes de eu ler os livros aqui para discutir com vocês, eu vou atrás de pesquisadores falando sobre a obra e sobre os autores para eu ter um pouquinho de base, não falar muita bobagem, mais do que eu já falo. E aí eu encontrei essa discussão mostrando que, de fato, o Lovecraft, obviamente, ele está dentro de um contexto americano racista, muito racista, do começo do século XX, só que, ao mesmo tempo, vários escritores da sua época não eram mais racistas, não tinham mais esse teor racista e eram abolicionistas, liberais, anarquistas, enfim. Se a gente for pegar na Europa, tu tem o Marx e o Bakunin de um lado e tu tem outros diversos autores que debatem isso. Onde eu quero chegar? Que se você ler com calma, e isso foi uma coisa que me incomodou bastante, que no chamado de Cthulhu, quando uma pessoa ela é racista, quando ela tem uma fala racista, ela não vai escrever sou racista. Ela vai trazer elementos dentro da sua história, elementos narrativos que vão ajudar a piorar esse racismo, a estabelecer mais. Então uma coisa que me incomodou bastante aqui foi que quando eles estão descobrindo, investigando esse culto do Cthulhu, como eu falei semana passada, em que o Allan Poe criticava aquele romantismo americano de que o colono, o desbravador, ele é um homem puro, ele é um ser iluminado, aqui a gente vai ter um grupo de colonos que foi sequestrado por uma tribo indígena, mestiça e negra, que ele várias vezes ele fala assim, não eram o culto ao Cthulhu ele é muito mais antigo que essas tribos, mas essas tribos estavam fazendo isso de forma horrenda e monstruosa e que um humano não faria. Então dá para tu entender, tu consegue captar assim uma discriminação quando tu fala da etnia negra e quando tu usa o termo mestiço aqui dentro, quando ele usa. E em outros contos, quando uma pessoa cai num precipício, quem empurrou ela foi um marujo negro, sabe? Então hoje, no contexto que a gente está hoje, a gente entende essa discussão. E aqui o que eu quero dizer, eu não quero trazer uma discussão sobre dividir o autor da obra, isso é uma discussão que eu já tive com os meus amigos antes. E o Matheus Scariotti, meu amigo, que me atentou por esse fato do Lovecraft, que atualmente existe um seriado que é com o nome dele, com protagonistas negros que vem bater justamente nessa ideia racista dele, sabe? De tu desenvolver um universo que foi muito bem construído, literário, isso não há dúvida. O Lovecraft ele não teve um reconhecimento na época, mas nos anos seguintes, RPGs, jogos de RPGs, videogames, filmes, o próprio Cloverfield em cima disso, Caixa de Pássaros, como eu falei anteriormente. O universo e a obra do Lovecraft, ela é muito rica, porém ela traz elementos racismo, né, gente? A gente não tem nem muito o que explicar. Uma discussão muito parecida está acontecendo nessas últimas décadas aqui no nosso país com as obras do Monteiro Lobato, por exemplo, que o Monteiro Lobato, dentro da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, tu consegue ver uma discriminação muito forte com a tia Anastácia, que era uma escrava barra mulher liberta, mas era uma empregada, e com várias falas racistas. Então, o que eu quero atentar com o episódio de hoje? Que, além de a gente ter uma obra muito rica, a gente tem que levar em consideração, não necessariamente passar pano, não isso, mas entender o contexto. Então, eu adorei esse livro do Lovecraft, mas ele era um racista. Ou ele tinha uma fala muito racista, ou eu não gostei por causa disso, enfim. A gente entender que a obra ela não vem separada do artista, e a partir disso a gente precisa entender o que a gente está consumindo. Ainda mais em um período, eu estou gravando esse vídeo no 7 de setembro, onde está havendo essa discussão gigante no nosso país sobre democracia e sobre igualdades e direitos. Então, gente, H.P. Lovecraft, espero que vocês tenham entendido o teor desse episódio, e quem for ler, vai com calma, tanto na escrita quanto na fala dele. Dito isso, até semana que vem e tchau, muito obrigado.